propriedades da matéria. Então é muito importante que antes de assistir a essa videoaula, você tenha assistido a primeira videoaula, onde nós vimos novamente sobre os estados físicos, mas agora a gente não está mais olhando, né, as diferenças visuais entre os estados físicos, né? Nós já sabemos visualmente o que é um estado sólido, o que é um estado líquido e o que é um estado gasoso ou vapor. Agora, o que eu trouxe na primeira aula, que eu quero que vocês entendam e comecem a compreender, é que os estados físicos, na verdade, a diferença entre eles está relacionada ao distanciamento entre as moléculas, tá? É esse olhar que eu vou chamar de um olhar molecular, que é aquilo que os nossos olhos não veem, que agora a gente vai começar a imaginar, tá bom? Então, essa foi a primeira parte, o primeiro ponto que nós vimos na aula anterior, e também nós revimos algumas coisas sobre as mudanças de estados físicos. E novamente agora, a gente não está dando ênfase, né, nos nomes dessas mudanças. Agora que eu quero que vocês compreendam, e que nós vimos na videoaula, qual que é a influência do calor na mudança dos estados físicos, né, nas mudanças de estados físicos. Se determinada mudança exige que receba calor para acontecer ou perca calor para acontecer, né? Então, nós vimos vários exemplos sobre isso para que fique bem compreensivo para vocês. Sobre isso, nós vimos um experimento bem legal, né, que para mostrar um pouquinho para vocês sobre a química forense, que é a química para elucidar crimes. E o que eu mostrei, então, é justamente a aplicação de um experimento para conseguir analisar, na verdade, encontrar as digitais, que a gente não consegue ver visualmente, né? A partir de uma reação que era com o iodo sólido. Então, o iodo sólido, ele era, vocês podem rever novamente o vídeo, né? Ele era, além de sólido, prateado, e daí foi aquecido, sublimou, ou seja, se transformou, mudou diretamente para o estado vapor, e numa cor roxa, né? Então, essa é uma parte do experimento que mostra a aplicação dessa mudança de estado físico e da necessidade de adicionar calor para essa mudança de estado, que no caso foi a sublimação do sólido diretamente para o gás. E então, nas mudanças de estados físicos, eu estou focando nos pontos de fusão, que é a temperatura de mudança entre o estado sólido e líquido, e no ponto de ebulição, que é a temperatura de mudança entre o estado líquido e gás, ou líquido e vapor, porque a gente vai estar dando muito exemplo da água aqui, tá? E finalizamos falando sobre fatores que influenciam nos pontos de fusão e ebulição. São diversos, né? A pureza de uma substância, né? Por exemplo, para saber se é ouro puro ou se não é, também são feitas análises do ponto de fusão desse material. Mas a gente não vai entrar em pureza aqui, tá? Os pontos que a gente vai trabalhar e que eu mostrei para vocês é a natureza das substâncias, para vocês saberem que se é água, vai ter um ponto de fusão, né? Terá pontos de fusão e de ebulição específicos. Se for álcool, acetona, óleo, ferro, enfim, todas as substâncias têm seus pontos de fusão e de ebulição específicos para ela. E um outro fator que é o conteúdo da aula de hoje é a influência da pressão nos pontos de fusão e de ebulição, tá? Então, primeiramente, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Qual é o estado físico do gás de cozinha lá dentro do botijão de gás? Vocês já pararam para pensar nisso? Se vocês tiverem a oportunidade, com muita segurança, né? Se tiver alguém em casa, vocês podem ou conversar com essas pessoas, ou então mexer um pouquinho o botijão de gás com muito cuidado, né? E perceber se vocês escutam algum barulho ali. E vocês vão perceber que sim, que tem um barulho lá dentro. E esse barulho é de um líquido lá dentro. Então, se você mexe, você percebe esse líquido balançando, né? E você pode perguntar, mas prof, não é gás de cozinha, né? O gás, ele não é líquido, né? É verdade, né? E realmente, quando ele sai do botijão de gás, né, na boca do fogão, por exemplo, ou se vaza, né, que é super perigoso que vaze, ele é gás, ele não sai líquido para fora, certo? O que tem de diferente lá dentro do botijão de gás para fora? Que lá dentro ele é líquido
e aqui fora ele é vapor. Uma coisa vocês podem perceber em um botijão de gás, que ele é todo vedado, ele é todo fechado. Aliás, isso, né, ele precisa dessa segurança. Se tiver uma abertura, o gás vai sair de lá, na forma de gás. Então essa já é uma diferença. A diferença que existe, gente, é da pressão. O que acontece? As moléculas de gás, elas estão bem afastadas, a gente já sabe disso. Então, se aqui dentro está líquido, significa que as moléculas estão mais próximas aqui dentro, né, as moléculas do gás, do que quando ele vai para fora. O porquê isso? Quando eles vão encher o botijão de gás, eles têm gás na mangueira e começam a encher esse botijão, encher com uma máquina, né? Encher, até um ponto que gera uma pressão tão grande lá dentro da quantidade de gás que as moléculas, à medida que vai empurrando, né, mais gás lá para dentro, empurrando, você vai empurrando as moléculas para que fiquem mais próximas umas das outras. E elas ficam tão próximas que passa a ser, né, passa a se apresentar no estado líquido, que são quando as moléculas estão mais próximas do que no gás, tá bom? Então a gente já viu que assim, quando aumenta a pressão, tem uma pressão forte sendo exercida, essa pressão ela une as moléculas. E por isso que a pressão vai estar associada lá aos pontos de fusão e ebulição. Porque ponto de fusão e ebulição, a gente está falando de mudanças de estado físico, não é? Tá bom? Então, o que acontece é isso. Lá dentro do botijão de gás, a pressão é tão grande que aproximou tanto as moléculas de gás a ponto de torná-la líquida.